Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Rap Confra. A gente tem sempre 5 convidados, a verdade era para ter 6, né? Sempre tá faltando um, mas estamos hoje com a presença do Ivan. Que bom! Olá. Ivan, Edinho, olá, gente. Cláudia, tudo bem? Douglas, eu, Carla, comandando hoje aqui. Comandando nada, eu vou deixar vocês aqui, só vou intermediar. Faltou uma, né? Faltou uma. A gente ainda vai conseguir fazer o Rap Confra completo. E hoje vamos falar de... Tchan, 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 tchan. O que será? O que será? Vamos começar com música, vai, vamos lá. E aí, Ivan, o que você manda? A gente pensou em umas discussões, mas um tema de um modo em geral, mas para traduzir o nosso contemporâneo, como sempre, né? Uhum. Questões que nos afetam, assim. E eu tinha me lembrado, uma vez eu corrigi uma redação que tinha por título Os Limites da Arte. E olha como ela era composta. Aparecia uma exposição do Nuno Ramos na Bienal, que tinha uns urubus, a bandeira do Brasil e tudo mais. Essa exposição foi censurada, assim, foi proibida, porque Casa dos fuzilamentos, algumas ONGs fizeram coro lá na Bienal contra a presença dos urubus. A instalação dele era o seguinte: eram 3 urubus num puleiro, estavam muito bem cuidados, né? E chamava Bandeira Branca, chamava a exposição. E e tocava uma marchinha de carnaval constantemente, né? Claro, a ideia ali era passar uma leitura sobre a sociedade brasileira, de que a gente vive uma espécie de tragédia cotidiana, né? E só no carnaval a gente consegue se purgar. Os urubus têm esse lugar simbólico, né? De purgar, de limpeza, né? Ou seja, o carnaval é a nossa alegria, onde a gente se purga das mazelas sociais. As ONGs que protestaram contra a presença dos animais eram animais vivos que estavam ali, né? Bem cuidados, porque o IBAMA, de antemão, tinha autorizado a presença dos animais ali. Mas depois do protesto das ONGs, eles exigiram que fossem retiradas. E o Nuno Ramos disse: olha, a exposição só faz sentido com a presença dos animais, sem eles não tem sentido. Enfim, então esse era o primeiro texto que estava ali na redação. O segundo foi o Queer Museu, uma exposição do Santander, do Centro Cultural do Santander, no Rio Grande do Sul. Essa fez mais estardalhaço. Por quê? Ela chamava-se Cartografias da Diferença, onde reuniam obras do Leonilson, Adriana Varejão, Portinari, Lígia Clark, artistas que discutiam, retirou-se da obra deles representações dos relacionamentos, do sexo, do amor, porque ela tinha esse nome, a diversidade, Cartografias da Diversidade, era isso. Claro, algumas pessoas e ela foi divulgada pela internet. E foi em 17, porque o Facebook tinha mais força do que o Instagram naquele momento. Os protestos por meio da internet, no Instagram, foram violentíssimos contra a exposição, né? Dizendo que ela feria a moral, os bons costumes, a família, por conta da nudez e não sei o que lá, né? A curadoria da exposição, em face desses protestos, recuou e censurou, né? Argumentando de que olha, a arte não está comprometida com coisas elevadas, se presta a outra coisa. Na verdade, o Santander se retirou porque não quis entrar em polêmica, né? Agora, veja, não era uma exposição em escola pública, não é uma disciplina obrigatória para crianças e adolescentes. É uma instituição privada, vai quem quer. E se as pessoas têm problema com nudez, eu sinto muito, né? Desde a Grécia Antiga você tem esculturas romanos, a nudez ela está presente. A nudez em si ela não é um problema, me parece que nunca foi, mas a visão que você tem sobre ela, a ideia, a cabeça suja que você possa ter sobre aquilo, né? Ou seja, ao retirar a exposição de cartaz, quem é que perde? Perde-se uma porta a mais de entrada para a discussão de um assunto que é importante, Sim. Sobretudo num país o país do feminicídio, o país da homofobia e do machismo. Né? Ou seja, poucos lugares como o Brasil a gente tem tanta necessidade de discutir essas políticas afirmativas e a diversidade, o respeito às pessoas, né? Enfim, as relações homoafetivas, as mulheres que não querem se casar, enfim, a diversidade é isso. Então a exposição cumpria esse papel de verificar na arte a presença dessa diversidade. Enfim, então são 2 casos de censura. E ao final, o texto perguntava assim, e trazia um outro texto que falava assim: olha, o pressuposto da arte é a subversão. Né? A arte ela cria caminhos e cria soluções para problemas que a gente tem. A arte acompanha a sociedade porque ela é um produto social.
Então, por exemplo, eu imagino que lá em 1917, quando o Picasso pinta lá Demoiselle d'Avignon, aquelas mulheres tudo desconstruídas, eu acho aquele quadro lindo, mas se eu fosse um homem de 1917, aquilo provavelmente me chocaria. Né? A gente está habituado com aquela arte mais figurativa, mais presente, mais realista. A arte tem milhares de anos e ela sempre trouxe essa representação do real, né? Nos vasos, enfim. É uma representação de costumes e também do sensível que a sociedade tem. Não tem cultura que não tenha representação artística. Então, eu imagino que se eu fosse alguém, um senhor lá em 1917, olhasse para a Demoiselle d'Avignon do Picasso e falasse, Deus do céu, esse homem está louco. Como a sociedade não soube reconhecer no século XIX aquela vibração do Van Gogh, né? E é uma beleza extraordinária. Gostando ou não dele, é muito difícil ficar indiferente à obra dele. A gente tem 2 quadros dele no MASP, aquilo é chocante. Você quer botar a mão, você quer encostar, aquilo é vibrante. Ele é um dos primeiros a ir para a rua, para o campo, né? Os outros pintavam em estúdio. Mas qual que foi a pergunta? Então, e aí no final, depois dessas considerações, dizia, então, você acha que deve existir limites para a arte? Essa era a pergunta. Né? E tem uma outra que também, que eu acho que está dialogando com um pouco isso, que também trata de limites, que era sobre o humor. E diz muito respeito nos dias de hoje, porque você tem uma série de stand-ups, né, que as pessoas frequentam muito, gostam muito. E teve um caso aí de um humorista que foi condenado, né? O Léo Lins. 8 anos, né? O que é o humor? Sim. Qual é o limite? Eu posso tirar um sarro da sua cara? Sabe o que acontece? E é bom que essas discussões apareçam, mas me parece que o que está no centro disso, no caso do humor, como agressão ou como humor, é a ideia de que as pessoas entendem que a gente pode falar o que a gente bem entende e que isso é liberdade de expressão. Me parece que não. Parece que a liberdade de expressão, ela tem um limite até o momento que você agride alguém. Porque a agressão, eu chego aqui, eu posso agredir a Carla? Você pode, porque você tem capacidade para isso. Você fala, pensa, eu posso agredir, mas eu devo? Eu não devo. Por quê? Porque fora disso é agressão, e agressão é crime. Entende? Então já é violência, e violência é crime. Então não é liberdade de expressão. Então você detonar alguém publicamente, agredir alguém, eu tenho minha liberdade de expressão. É liberdade de expressão? Não, me parece que é violência, e violência é crime. Então até que ponto a gente pode discutir, aí vamos jogar aqui para todos nós, né, os limites da arte, que ela fere, o que é a arte, e que em momento ela fere, né? E o caso do humor também, eu não sei se vocês querem entrar por esse caminho, o limite, tanto da arte como o limite do humor. Você acha que tem? Então, para a gente discutir isso, eu acho que limitar a arte, por exemplo, olha como nós falamos hoje. Para você vai, tudo isso está incorporado por conta de um trabalho, por exemplo, a Semana de 22, né, dos modernistas. Ela propõe uma nova linguagem, uma linguagem que seja um pouco mais, que corresponda à linguagem popular. Acessível. Acessível. Né? A leitura, você pega o Drummond. Por que o Drummond é um grande poeta? É uma poesia densa, mas uma linguagem extremamente simples. Porque ele é herdeiro desse processo modernista, que foge da poesia que lhe antecede, né? Parnasiana, ou mesmo simbolista, que tem toda uma construção mais difícil. A poesia não precisa disso. Agora, isso é agora, a gente pensa em 2025. Sim. Em 1930, quando ele publica alguma poesia, você é um poeta retardado, ele tem um problema mental. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Você é um doente mental, isso não é poesia. Então o que é poesia? Aquilo, além de ser uma provocação, é uma leitura densa, é um poema... Alguma poesia, né? Alguma poesia. Já o próprio título é bem despachado. Agora, a proposta ali, primeiro, olha só, ele faz um diálogo com o Dante, né? No meio do caminho tinha uma pedra. É o primeiro verso da Divina Comédia. Mas ele traz um linguajar extremamente cotidiano e muito simples. Claro demais, e por isso doído demais, uma pedra, é como se fosse atirado numa pedra. Enfim, então, se você impõe um limite, jamais você tem essas quebras. O pessoal do grafite, que tem trabalhos belíssimos. Quantos deles, quando eu era adolescente, nos anos 80, essa moçada toda era presa, cara. Me pichando em muro e tudo mais, né? Hoje ela acendeu uma categoria artística que todo mundo reconhece. Né? O grafite, o picho, enfim, a pichação de modo geral. Agora, eles abrem o caminho para um lugar que a gente observa e usufrui hoje, né? Então a arte, me parece que se você... Aqui a gente tem que discutir inevitavelmente também, me parece, a questão da censura. Isso quer dizer, então, qual mas que é a diferença? Né? A questão que eu ia perguntar é o seguinte, você falou que você colocou para os seus alunos, e o que você percebeu quando você corrigiu, o que você sentiu mais? Assim, a gente vai falar da nossa opinião, mas o que você sentiu do que você
corrigir? O que tinha? Tem duas coisas. Os alunos que querem passar e não querem ousar, eles querem tirar nota, então eles querem fazer um texto, digamos... Quadrado, né? É standard, né? É um padrão. Não vou me arriscar aqui. E outros que arriscam. Mas a gente, por esse filtro, a gente pode dizer que a coisa é meio equilibrada. Ainda que as pessoas que pensem que defendem a ideia de que a arte não pode ser... A ela não pode ser imposta nenhum tipo de limite, seja maior. Né? Mas tem aqueles que falam assim, mano, tem que feriu alguém, os bons costumes tem que ser controlada mesmo, como toda a questão social. Não tem lei que controla a sociedade, não tem lei que controla isso. As pessoas estão ilimitadas, elas têm direitos, mas elas também não têm deveres, então a arte também tem que ter dever. Então tem... É complicado. Agora, é polêmico, né? Mas tem que gerar polêmica, é importante. Eu penso o seguinte, né? Quando a gente fala de limites, é muito abrangente para mim. Embora seja contraditório, né? Como um limite pode ser abrangente, mas é muito abrangente. Porque o que acontece? A partir do momento em que você começa a desenvolver uma arte, qual que é o propósito dessa arte? Essa é a primeira pergunta. Ela é provocativa, sim, toda arte tem que ser provocativa, porque se a arte não for provocativa, ela não atrai. Agora, a preocupação que nós temos que ter, e aí eu não digo que seria um limite, mas seria assim, um alerta. O que tipo de arte que eu estou provocando para o público que está me assistindo. Né? E não é uma questão de censura, isso pode ser até os 14, isso pode ser até os 16, não é isso. Mas sim mapear o público. Então, por exemplo, eu sou palhaço. E quando eu vou fazer o show para a criançada, é um tipo de ação que eu tomo. Quando eu vou fazer para adolescentes, já é uma outra ação que eu tomo. Por quê? porque eu tenho que me adequar à linguagem do meu público. O limite é outro. O limite é outro. Claro. Então, mas nem por isso eu limito dentro daquele contexto que eu estou proposto a aplicar. Então, qual que é a minha principal a minha principal tarefa ali? É fazer dar risada. Mas você pode fazer dar risada às pessoas sem ridicularizá-las. Né? Claro. Agora, você também pode, de uma determinada maneira, pegar o pai, ainda dentro de um eu vou falar isso de coisas que eu pego, chaves que eu pego dentro de gatilhos, melhor dizendo, que eu pego dentro de um show para a gente animar. Então, às vezes, eu vou fazer abelha e abelhinha, né? E aí tem todo um contexto, e aí eu vejo um pai de uma criança que é careca. O que eu faço com aquilo? Eu não falo que ele é careca, eu vou assim, cara... Você não botou muita grama aí não, né? Eu acho que esse terreno, esse plantar, não vai dar florzinha para a abelhinha tirar o melzinho. Então, assim, são coisas que você, de uma forma, está usando uma fragilidade da pessoa sem agredi-la. Claro. Entendeu? Então, o que eu acredito que dentro de qualquer arte, e ela é sensível, mas ela tem que ter a sensibilidade, que doideira, né? Ela tem que ter a sensibilidade de estratificar daquele momento efetivamente uma arte, mas sem ridicularizar, né? Agora, você vai no stand-up, por exemplo. Aí, você já sabe que o cara, o estilo dele é aquele. E eu vou lá e vou me ofender. Então, assim, tem duas situações, né? Já sabe como que é. Então, primeiro, ali ele comanda o show, ali ele não precisa mapear. Por quê? Porque ele já tem o estilo dele. Quando alguém vai ao show dele, sabe que vai aguentar coisas que talvez não gostaria de ouvir. Mas espera aí, foi uma escolha sua você ir para aquele show. Ninguém te induziu a ir ao show, né? Então, o que para tentar sintetizar isso, o que a gente precisa entender? Do mesmo forma que o artista mapeia quando ele vai propor a arte dele, o público tem que mapear se aquilo que ele for visitar agrada ou não. Mas eu acho que a arte, ela não necessariamente precisa ser provocativa. Não necessariamente. Depende do artista, a arte né? É uma expressão. Mas depende do artista, depende de como ele quer se expressar, né? Exatamente, mas não necessariamente ele está se colocando num lugar de provocador. Ele desenvolve as técnicas dele, ele está expressando emoções, sentimentos, ele está retratando um momento histórico, enfim, ele pode só estar retratando a expressão.
sem um compromisso maior para qualquer coisa. E tá lá a expressão. Eu acho que a gente também fica racionalizando tudo. Eu acho que o Ivan falou uma coisa importante, que é assim, quem quer ir na exposição, vai. Não tá dentro de uma escola que tem um conteúdo que tem que ser passado. E isso também é um problema. Porque as crianças, quando elas pintam, né? Vamos pensar nas artes plásticas. Quando elas pintam, elas vêm no consultório, lá no Netaf, vão se expressar, vão brincar lá com as cores. Não só brincar, porque tem crianças que trazem emoções muito carregadas e elas precisam colocar para fora sentimentos, traumas, né? Eu atendo uma criança atualmente passou um acidente horrível e quebrou estilhaços de vidro no corpo dela e ela está se curando através da arte terapia. Ela não vem para provocar ninguém. Ela está só expressando os sentimentos dela, né? Deixa eu só abrir um parênteses. Mas a provocação não é a questão de provocar raiva. De agredir. Pode provocar amor. Pode provocar amargura. Ele tem que manifestar algo. Sim, mas eu como artista, eu não tenho que pensar, o que eu quero provocar aqui? É isso que eu quero dizer. Eu estou expressando. Eu peguei aquelas tintas e me expressei. Eu não preciso pensar, então, dependendo aqui da arte, né? Eu vou querer provocar, porque aí eu estou indo para uma razão racional. E estou levando, então eu vou provocar aqui para isso, para alcançar ali. Não. Eu acho que a maioria dos artistas, eles vão primeiro se expressando. E depois, muitas vezes, são os críticos que vão trazendo relações, estabelecendo relações. Ou até depois que eles produzem, eles falam, poxa, olha o que saiu daqui. Isso acho que é uma grande provocação. Mas uma coisa que o Edinho estava comentando, por exemplo, no caso do Léo Lins, ou seja, qual comediante for, quando você atinge um determinado patamar, você já criou um estilo. Uhum. Você criou um estilo. Perfeito. Se o estilo é ou provocativo, ou de brincar, ou de fazer, você criou um estilo e esse estilo te levou a um determinado lugar onde as pessoas querem ir para ouvir isso. Uhum. Mas eu acho que no caso dele é um pouco mais sério, porque assim, nazismo não é humor, é crime. Não, isso sim. Racismo, isso que eu falar, o limite não é a lei, meu chapa. Não tem racismo, muito de onde você fugir. Racismo não é humor, cara. Sabe por quê? É a lei. Aqui não tem ninguém preto. A gente não sofre isso. A gente não, sabe, a gente não apanha, não é espancado e leva tiro na periferia. A gente não tem esse câncer. Né? Porque isso é um inferno que a população preta passa no país. Nós somos um país racista. Então, como você disse, a lei, ela não está aí para brincar, porque sabe que pessoas morrem por causa disso. Uhum. A Lei Maria da Penha não é uma brincadeira, porque esse é o país do feminicídio. Agora, deixa eu comentar uma coisa. Morrem. Então, só para eu entendo, e é mais para introduzir isso na questão, eu conheço muito pouco sobre esse caso, né, desse rapaz, mas aquilo que foi alegado pela justiça, ele foi acusado de racismo, né, e de nazismo também, como um outro rapaz que brincou sobre trem. Ele estava falando sobre trem, a última coisa que ele ouviu sobre trem, ele não voltou mais, se referindo aos trens. Isso é de uma estupidez, assim, porque não tem nome. Esse tipo de coisa não tem nome. Né? Esse tipo de... É mais do que crueldade, mais do que estupidez, né? Então, essa que é a questão. Claro que você pode zoar com o nariz dele, não é, mas aí é que tá. Vamos careca, lá. Você entende? Agora... aí é que vai tá. depender do receptor que tem coisas que são mais brincadeira. O que eu quis dizer foi o seguinte, eu não sei quem é Léo Lins. Eu não conheço nada dele, entendeu? Não, é que eu tô falando o seguinte, o que eu quis colocar, por exemplo, que você colocou um caso do seguinte... Você cria um estilo, seja ele o estilo que for, de nazismo, de racismo, do que for, seja o que for, seja de amor, seja do que for. Você cria um estilo, você cria um estilo de falar com as pessoas. Você cria e você começa a ter um respaldo daquilo. Tem muita gente que tentou fazer stand-up, fazer qualquer coisa e não teve esse retorno. Você começa a ter esse retorno, seja o artista que for, seja quem quer que seja. Você começa a criar teu público. E aí acontece isso, você vai, eu gostei desse, não gostei desse, eu gostei desse, você começa a acompanhar aquilo. O problema é que existe esse acompanhamento. E aí entra nesse esquema, o que hoje para a geração, a gente está falando para a gente, mas o que para a geração mais nova bate e volta? Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, uma coisa bem inusitada comigo, há um tempo atrás. Eu estava voltando para casa de metrô e entrou um cidadão lá no metrô, enfim,
E ele entrou com um monte de pacote de bala, eu comecei a olhar, achei estranho, enfim, de repente tinha alguém filmando ele, eu falei, tá, tem alguma coisa vai acontecer daqui. Ele jogou o pacote de bala pro chão, pro alto, falou assim, eu tô vendendo balinha R$1 que eu quero pagar a minha faculdade, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, pensei comigo, R$1 cada bala? Falei, nossa senhora, né, mas tudo bem. Aí ele jogou tudo pro alto e gritou, sei lá o quê, gritou alguma coisa e parou. Tá bom. O que aconteceu depois é o que foi o inusitado. Ele começou a recolher as balas. Ele recolheu as balas. Isso tá no meu TikTok, porque ele falou assim, engraçado, agora que eu tô fazendo isso, ninguém filma. Eu falei, não, por isso, tirei o meu celular e comecei a filmar ele. Aí ele pegou esse monte de bala e deu pro cadeirante. Falou, toma, não sei o que, eu achei bonitinho. Essa parte eu não cheguei a filmar, mas eu filmei ele pegando. Aí ele começou a conversar comigo. Nossa, você não me conhece, mas eu tenho 2 milhões de seguidores. Eu olhei pra cara dele e falei... 2 milhões? 2 milhões. 2 milhões de seguidores. Aí eu fiz assim, não... O homem da bala. Não faço... O homem da bala. Eu falei, não faço a menor ideia de quem você é. Mesmo? Oi? É o homem da bala mesmo? É o homem da bala, o menino. Não. Chama... É um outro, não era o homem da bala. Mas aí... de 2 milhões. É o Juquinha. É o Juquinha que ficou velho. Gente, 2 milhões de seguidores. Enfim, aí filmei, aí ele falou assim, eu tô aqui, mostrou. E eu filmei, eu tenho este vídeo no meu TikTok. Beleza, saiu tudo. Por causa deste vídeo, eu tinha 180 seguidores no TikTok, passei a ter 19 mil. O vídeo viralizou, tem 7 milhões de visualizações esse vídeo. E o que é engraçado é o perfil desse rapaz. Os comentários desse vídeo são muito engraçados, porque falam assim, nossa, meu sonho é ser humilhada por ele. Meu sonho é ser humilhada por ele. O que eu quero dizer é que a juventude de hoje... Vamos entrar aí. Vamos entrar, porque a juventude de hoje, ela tem uma outra coisa, que, por exemplo, por que foi inusitado? Porque todo mundo assim, o fulaninho fora do perfil. Porque o perfil dele, né? Ele tem um personagem que ele chega para as pessoas. Um é num zoológico que ele fala assim: o que você veio ver aqui? Vim ver bicho. É só se olhar no espelho. Esse tipo de brincadeira. Que beleza. Maravilha. Exato. Aí ele chega para alguém e fala assim... errado, porque nós somos animais. Aí você chega para, por exemplo, eu falo assim: qual a sua opinião sobre os limites da arte? Você vai falar, eu dou um berro na sua orelha. É isso que ele faz. Esse é o perfil dele. Mas você acha que é arte o que ele faz? Não entrei no mérito da questão. Uma coisa. Só que aí, o que é engraçado nisso tudo, beleza, tô lá, assim, coloquei um monte de gente, um monte de comentário, um monte de coisa, tudo. Meu neto, de 15 anos, eu falei pra ele fez assim, é o seu perfil? Eu falei, é. Aí eu sigo ele. Aí eu fiz assim, ok. O que eu quero dizer é que cada geração, cada juventude, cada 15 que você tem, não é nem a geração, mas você tem levas. O pessoal de 15, pessoal de 12, hoje cada vez mais cedo. Eles estão consumindo e estão tendo esse bate e volta com coisas que pra gente é um negócio assim, é o que você falou, é a mesma coisa de você olhar o quadro lá em 22, você fala, não tem sentido, só não tem pra gente. Porque não é porque não tem sentido para mim, eu não sei, eu não tenho. Acho que o Douglas fez uma pergunta, o que é arte? Mas você está colocando... Eu queria voltar numa questão que ela trouxe. Mas é isso, a minha arte, então, mas não é arte para mim. Carla. Não, mas não é só... Não, mas sabe o que acontece? Não é nesse contexto. Então, é bem relativo. Eu não estou dizendo que é arte, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo o que é o consumo. O que eles estão consumindo? Porque você trouxe uma fala que é muito forte. Porque por mais que a gente fale aqui é arte, não é arte, é isso, não é aquilo. A pessoa que entrou no teu perfil lá do TikTok falou assim, meu sonho é ser humilhada por É isso que eu quero partir daí. Olha só. Que exista público para barbárie, isso não significa que ela possa ser legitimada. Vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Quando eu era garoto, nós estudamos juntos, você sabe, nós tínhamos um amigo em comum que era bullying total. Né? Claro, ele era um menino preto, ele mesmo brincava com ele mesmo, chamando-se de macaco, ele mesmo imitava. Por que era aquilo? Porque até antes da Constituição Cidadã de 88, o racismo não era crime. Né? Enfim, então as pessoas se sentiam no direito de... As piadas que a gente ouvia eram coisas assim irreproduzíveis.
mas coisas barra pesada. Trapalhões. Então, veja só. Exato, aí eu vou te dizer uma coisa. Aí veio a nova Constituição e tudo mais, e as pessoas ainda debochavam. Imagina, você vai acabar com o racismo com uma lei? De fato, você não acaba o racismo com a lei. Agora, criminalizá-lo, o que significa? Hoje você não ouve mais essas piadas, cara. Pelo menos no âmbito escolar. Então a lei, ela é muito eficiente nisso. E é uma geração toda que foi educada a mostrar, olha, isso é errado, isso é criminoso, isso é cruel, isso não pode ser feito. Então, veja só. Então, o público foi tomando consciência, lentamente, como todas as mudanças, né, que são lentas. Mas veja, então que haja público, lógico que tem público pro racismo, eu quero ser humilhado, tem os fetiches, tem uma série de coisas. Agora, não me parece que a existência de público para essas coisas, por exemplo, vocês vão no stand-up de um fulano que é racista, nazista, sei lá o que for, que haja público para isso, a gente sabe que há público para isso. E na Europa isso não morreu. Basta que você tenha algum conflito, algum problema, isso reacende. A xenofobia mostra isso, a tentativa de expulsão dos imigrantes nos Estados Unidos e tudo mais. Então basta que você tenha uma dificuldade, qualquer dificuldade econômica nesses grandes países, isso brota. Então isso não está morto. Agora, que exista público para isso, não me parece que possa ser legitimado, tem que ser combatido. Então, porque justamente aquilo, né? Esse bate e volta, a pessoa, eu queria ser humilhada, sim, mas isso não deve. Eu acho que de tudo que ela falou, isso daí é o mais... É grave. Para mim é o que mais importa, porque a gente está falando de limite aqui, não é a arte. E as leis são para criar uma sociedade. A gente está falando disso hoje. Se não há lei, você mataria. Sim. Se não houvesse lei, você tem em países que são super desenvolvidos, mas, por exemplo, você não tem lei que gere você jogar pipoca no cinema. O cinema é um lixo. Só que a rua tem lei, então lá é limpo. O humor, isso que você está falando, o público nem sempre legitima um crime. Não adianta a gente achar que o que a gente fala está sempre certo. Por exemplo, eu posso estar falando uma besteira para uma pessoa. Claro. O que rege isso é a lei. Eu não posso fazer, que nem você deu um exemplo da abelhinha no Careca. Ele gostou. Neste caso, antes da lei, a lei é feita para a pessoa. Se aquela pessoa gostou, maravilha. Se ela não gostou, ela podia te processar. Sim. E tem lei para isso. Sim. Por exemplo, se você se ofender, um negro se ofendesse em 1968, não teria o menor apoio. Hoje existe isso. Eu acho que, sim, as leis não são perfeitas e no Brasil tem uma coisa pior, que ela precisa pegar. A gente até falou isso. Mas o que eu acho... Fiscalização você não tem, né? O que eu acho importante na lei é que ela educa e ampara. Por exemplo, Maria da Penha. Você podia matar a mulher, o adultério na mulher era crime, no homem não. Então você tem que refazer isso para limitar a sociedade, para a gente viver com um mínimo de ordem. Agora, discutir lei, aí eu concordo com você, aí tem que ser... assim, é o tipo de coisa que não é aqui. A gente tá dentro da discussão dos limites, pensando por exemplo... Agora, a arte não tem que ter limite, então, a não ser que ela ultrapasse. Isso que eu ia pegar. O humor, sim, alguma coisa, mas a arte não. Tem um livro importante, que é O Avesso da Pele, de um grande autor, recente, digamos assim, embora ele já escreva há muitos anos, ele é professor, chama-se Jefferson Tenório, é um grande texto. E por que o livro? O livro estava no currículo de escolas e tudo mais, tal. E ele foi censurado, porque algumas pessoas entenderam, diretores de escolas, pessoas de um pensamento mais conservador, porque ele fala palavrão, não sei o que lá, censuraram. E está acontecendo um movimento muito perigoso nos Estados Unidos também. Muitos livros estão sendo retirados de biblioteca. São retirados. Isso é um negócio... Então isso é censura de regime. Então, é outra coisa. Então, é um limite falso temporário. Sim. Então, em busca de quem está no poder está aquele mandato próprio. Exato. Eu trouxe o caso do Jefferson Tenório porque ele é um excelente autor e sendo censurado por isso. Assim como essa exposição no Rio Grande do Sul foi censurada, né? E é curioso, a Cláudia, quando falou sobre a expressão artística das crianças, né? No caso, os que sofrem traumas, ou mesmo, veja como que é a questão da liberdade, né? Adolescentes expostos assim, em grupos para produzir trabalhos artísticos, uma produção artística, a investigação, a fabulação, né? O desenho, enfim. Elas estão num ambiente que elas se autocensuram, né? Sim, porque, muito. Eu ia chegar nisso muito, mesmo. porque você vai nos banheiros
Eternamente você vê isso. Eu vi isso quando eu era aluno, eu vi isso quando eu era professor, né? Sou ainda, né? Primeiro, é um fascínio pelo falo. É um fascínio pelas partes baixas. É pênis para tudo quanto é lado, tudo quanto é forma. Palavras chulas, baixo calão. É um exercício do sexo de uma forma humorada e escrachada que jamais ele faria isso. Porque o banheiro não tem lei. Não, mas eu estou dizendo, ele jamais faria isso escondido numa aula de educação artística. Agora, se você pega representações chulas... Não tem lei, mas tem a loira. Tem a loira do banheiro. Que controla isso. Tem representações em Roma antiga das partes baixas, digamos assim. Falar de Roma antiga, vamos falar de Calígula? Nos muros, em tudo. Das pudentas, mas, né? Ivan, tem uma coisa assim que mas viu o que Calígula fazia com a arte. Para a questão da sexualidade. Agora, o que é isso no campo? Isso que eu quero chegar, vou jogar para vocês. O que é isso no campo da liberdade da expressão? Isso educa. Você desenhar essas coisas, isso educa. Brincar com aquilo, que é a expressão da existência dos indivíduos, isso educa. Você não pode... eu acho que isso é muito mais positivo. Essa expressão chula, daquilo que eles desenham e escrevem nos banheiros, é muito mais educativo do que você cortar a mão de uma pessoa porque fez coisa semelhante. Mas eu queria aproveitar que você está falando sobre isso, que você voltou no tema que eu comecei a trazer das crianças e da arte... porque tem uma autocensura que surge a partir da educação, até da educação artística e também dentro das famílias, dependendo da concepção que eles têm da arte, do que é certo e do que é errado. Né? Então, ontem mesmo, um menino estava pintando e ele resolveu fazer uma lua vermelha. E, na verdade, a gente até consegue, né, em alguns momentos, ver uma lua vermelha. Mas ele achou que ele estava usando demais. Então, ele fazia vermelho e olhava para mim, assim. Ele fazia a lua vermelha e olhava, assim. Né? E aí foi muito interessante, porque eles romper essas barreiras... ou fazer uma pintura mais abstrata. Testando o limite. Né? Ou, de repente, pintar uma figura humana, não do jeito que é esperado, porque não é uma fotografia. A maioria dos jovens, das crianças, elas criticam negativamente as suas próprias obras porque não são realistas. Exato. Né? Então... porque o que vai ser admirado ainda por um número grande de pessoas, os próprios familiares e professores, é o realismo. Olha como você desenha bem. É a técnica. Olha como você pinta bem. Né? Então, assim, acho que também a gente está falando aqui de arte, do limite da arte, mas não só política, mas de como é o limite da expressão. Eu não posso me expressar artisticamente porque eu não faço bem. E o que é bem? O que é desenhar bem? O que é pintar bem? Veja você, num desses textos fazia referência a um escultor inglês, Mark Quinn, era o nome dele. Ele tinha uma escultura. Você olhava, ela era translúcida, toda vermelha. Aí você chegava ali, você descobria que tudo aquele vermelho era o sangue dele. Então ele tirava o sangue do próprio corpo ao longo de 6 meses. É o que fez a capa do Metallica, do Load. E juntava 4,5 litros de sangue para preencher a cabeça. Claro que aquele sangue ficava armazenado, com todas as condições, mas ao longo de 6 meses. Claro, é uma provocação isso. Sim. Provocação no seguinte sentido. Você olha para... Sabe o que eu acho, por exemplo? Entre outras coisas, quando você olha um quadro, um quadro, uma escultura, se qualquer manifestação, ouve uma música, enfim, o que é isso? O que é isso? Essa interrogação, eu acho que a arte já cumpre o seu papel ao tirar você da indiferença, ao produzir uma interrogação. Mas muitas vezes o artista faz isso não é para provocar. Ele faz porque ele traz as suas emoções. Uma questão e tem ali. Um arquétipo, tem um inconsciente coletivo ali. Ele simplesmente pintou porque ele estava com raiva, ou porque ele estava feliz, ou porque ele estava triste. E quando esse público vem de encontro e ele vai ver aquela arte, pensando nas artes plásticas, mas poderia ser uma arte dramática, musical, enfim, ele se projeta. Claro. Com seus conteúdos a gente olha com a nossa experiência, ele se projeta. Né? O artista, ele fez aquilo. Quantos artistas, depois tem uma crítica, alguém analisando, o artista fala assim, eu nem pensei nisso tudo. Exatamente. Muitos falam, nem pensei nisso. Maior parte dos casos. Mas é justamente aí onde que eu quero chegar com quando o artista, ele dentro do meu conceito, aí voltando a falar, estou falando de mim, não estou falando do conceito comum. Dentro do meu conceito,
é provocativo. Por que é provocativo? Porque, de qualquer forma, a arte, quando se manifesta, ela provoca algo em alguém. Eu acho que é a etimologia da palavra. Pode ser. Exato. O que é a provocação? Porque é a provocação eu quero provocar, mas eu não quero provocar você no sentido da gente brigar. Mas eu quero provocar algo. Eu quero sensibilizar, eu quero que você venha. Tirar Vamos lá, vamos conversar. Essa é a provocação. Tirar da indiferença. As crianças que você comentou que pintam, ela está provocando algo. Não necessariamente. Não, ela está provocando algo. Só de estar falando aqui ela tá saindo. Faz, a gente acaba provocando. Exatamente. Você tá falando. É isso que eu tô querendo dizer. Não necessariamente eu faço algo com a intenção. Acho que tá falando da palavra intenção. Não, eu não quero, por exemplo, provocar raiva nele na minha arte. Eu simplesmente estou fazendo lá, estou pintando. Você acabou vendo? Você se chocou com aquilo? Você se alegrou com aquilo? Tá bom, teve um efeito para você. Perfeito. Mas existe a não provocação, mas existe a provocação. Existe, eu vou fazer. Existe. Existe os dois. Existe você. A música dos anos 80 foi isso. Até porque alguns querem aparecer e vender. Mas não vai vender. Mas exatamente. Mas sabe, você quer alguma coisa, né? E aí, novamente, o conceito de uma arte, aí, de novo, para mim, ela precisa ser que desperte algo em alguém. Ponto. Sim. Né? E esse despertar algo em alguém, ele pode ser uma indiferença, mas despertou. Uma indiferença. Para mim isso não quer dizer nada. Despertou. Houve uma manifestação. O que eu não consigo me conformar é o artista que ele vai a campo, e independentemente do que ele está produzindo com a arte dele, qual seja a arte dele, não se manifestar com o intuito de tirar alguém do eixo. Isso eu não consigo fazer, porque quando eu estou expressando a minha arte, ainda que seja um demônio meu que saiu lá de dentro, né, e que eu coloquei isso dentro de um quadro, esse quadro, de repente, pro cara vai parecer meio contraditório, mas vai parecer um anjo. Entendeu? Então, assim, e esse cara pode até ajudar na minha provocação de ter desenhado o diabo e ter acreditado que aquele fosse... E o cara fazer eu acreditar que aquele fosse um anjo. Você vê exemplos... Doido, eu vou entrar no campo do Isso trágico. É coisa de artista louco. Vou entrar no campo do trágico e falar um pouco de humor, de limite de arte também. Teve aquele jornal, o Charlie Hebdo, francês, né? E eles, claro... como é o nome aí? Charlie Hebdo. Pô, não é espanhol isso aí não, cara? Hebdomadário. É que ele é basco, entendeu? Tem um pouco de... Não, isso na verdade é latim, não é nem francês. Você viu? Tá vendo? Hebdomadário é aquilo que se lê, a diária, a notícia do dia, né? Que é o nome de um jornal. Enfim, Charles Hebdo. E, claro, eles têm toda aquela defesa da liberdade, eles têm uma forte migração muçulmana, né? E eles fazem piadas com todo mundo, né? Faziam ou fazem ainda. Com o Papa, com todas eles, com todo mundo. E aquele humor escrachado, próprio dos nossos cartunistas, né? Dos nossos grandes cartunistas. É uma escola muito crítica, né? Enfim, parte da comunidade, em um determinado momento, se mostrou contrário àquilo, achava que era ofensivo. Bom, bastou que eles fizessem isso para que os jornalistas ali, agora que nós vamos fazer mesmo. E começaram a fazer mais. A provocar até mais. Receber as ameaças que eles começaram a receber. Isso foi ao longo de um ano, isso. Vocês lembram disso? Ameaças? Sim. Ameaças. Foi um massacre. Não, ameaça antes. Calma. Não chegamos no massacre. Da conclusão do massacre. Até chegar o momento em que entraram na redação e metralharam. Né? Enfim. Então veja só, eles estavam cientes do risco que corriam, porque a gente está discutindo algo que ocorre entre... A gente está falando de algo de 10 anos, mais ou menos, né? O tempo passa muito rápido. E está no trânsito de toda aquela... De tudo que aconteceu em 2001, das Torres Gêmeas, de alguns governos serem mais rígidos com muçulmanos e tudo mais. Ou seja, é uma comunidade que sofreu uma pressão por conta daquilo ao redor do mundo muito grande, né? E claro, procuraram corresponder da melhor forma possível. Agora, na França, essa ideia da liberdade, né, é um valor que não se negocia. Não se negocia. É negociável. Enfim, então veja para que lugares essa violência sobre uma determinada crença, né, e aposta na liberdade do humor, a que lugares isso pode alcançar. Sim. Nesse caso específico, de uma tragédia. Né? E aqui não se trata, aqui a gente não está discutindo para apoiar nenhum lado, nenhum outro, mas
tentar entender qual é o limite disso tudo. Como não? Né? Mas você não pode apoiar alguém que mata porque foi ofendido. Não, mas eu não estou apoiando ninguém. Eu estou tentando entender eu não o acho evento. que o ser humano é autogerenciável. A gente não é autogerenciável. A gente precisa ter um árbitro, precisa ter um juiz, precisa ter algo a mais, porque a minha é verdade diferente da tua. Sim. O que é uma piada para um é uma sentença de morte para o outro. Se não tem algo que vai gerenciar aquilo, é barbárie. E é o que acontece. Eu me achei no direito de entrar no Charlie Hebdo e matar o cara que fez essa piada. E eu me achei no direito de fazer piada com o careca da abelhinha, que achou legal, só que o cara não gostou. Que foi para Maomé, a piada de Maomé. Então eu acho que tem que ter a gente não ou é a religião, os limites são necessários para tudo. A gente só está falando de duas coisas, mas tem que ter limite para tudo, principalmente para quem faz as leis também, né? Para os políticos, tem que ter limite para todo mundo. A arte me parece que ela não está tão no mesmo lugar de todas essas expressões. Daquilo que possa ser e quando você acha legislado. Que não é arte? Por exemplo, então, nessa Bienal que você falou do urubu, eu não sei se você lembra, ela não foi parada por causa, não só por causa do urubu. Tinha vários cartazes de um artista inglês que era ele desenhado, ele se autodesenhou fuzilando as grandes personalidades. O Papa, a rainha, ele dando um tiro na cabeça, eles mortos. E aí? Isso é uma arte? Estou perguntando. Eu acho que depende, eu acho que isso choca, acho sim que pode ser encarado como arte, mas você tem que... aquilo foi concebido como arte. Quero me expressar dessa maneira. Arque com as consequências. Mas veja só. As pessoas, se o cara é um artista e é sensível, ele vai se expressar. Você pode pegar desde o movimento punk e tudo isso, eu posso ser violento. Agora, arque com o que você vai influenciar e o que você vai gerar como retorno. Um dos personagens que eu mais admiro e aí, no caso, é a lei, como eu falei. Da cultura bíblica é a personagem da Judite. A Judite tem uma larga representação, sobretudo entre os renascentistas, dela cortando, arrancando a cabeça do Holofernes, que é o general do Nabucodonosor. Lindo, né? Eu acho aquilo maravilhoso, porque eu gosto dela. Porque você gosta do ato ou do que eu gosto da coragem dela. Então, mas você tá vendo? Pronto. Agora, se retratar isso... Então, você colocou religião no meio. Não, mas aí a gente tem que ver o que Mas a pessoa não escolhe, o que fez isso, o que motivou ela a fazer isso. O que motivou Judite a fazer isso? A libertar o seu povo. Libertar seu povo, entendeu? Então, assim, aí onde que tá? Aí, desculpa falar, mas de uma forma bem simplista, como sou, a gente não tem tanta profundidade em algumas coisas para dizer que é uma arte. Porque na hora que você fala dessa questão, vou pegar esse gancho, tá, Ivan, da Judite, o que fala, esse cara, pelo amor de Deus, o cara pirou, ele gostou que cortou o pescoço. Não, mas peraí, existe todo um contexto atrás disso. Que por acaso virou um quadro. Agora... É uma história exemplar. É uma história exemplar. Mas você, quando se sente oprimido, tem que fazer como a Judite, ir pra luta. Mas e acabar com o opressor. Mas a gente não pode. Jeito, e fosse retratado num coisa, você acha que tua família ia gostar? Então, mas é o que eu estou dizendo. Então, eu estou dizendo que aquilo é uma representação, de acordo do vai ter um Ivan em algum lugar que fala... Não, mas veja, aquilo... Ele não está errado e você não está... E a tua família não está errada em Eu estou problematizando, eu não quero... Mas, Ivan, se me permite, o que eu acredito que a gente fala da arte, né? A essência da arte não deveria ter limite. O problema é que nós banalizamos a arte. Né? Então, por exemplo, se a gente for olhar toda a história você como professor, pelo amor de Deus, sou um simples representante aqui de uma fala qualquer. Mas a gente começa a ver... Um representante de uma fala qualquer. É legal, cara. Eu já comecei a escrever. Mas enfim, quando eu falo da essência da arte, é o quê? O que de fato ela tem, o que a gente faz com a arte. Né? Que nem essa situação que você colocou do cara... tá dando tiro, ele colocou ele mesmo, fala que isso é uma arte,
Entendeu? Qual que é o conceito da arte? Agora, a arte é maravilhosa, porque até num dos podcasts que a gente conversou, você explanou maravilhosamente bem de o quanto... Então eu não vim nesse, porque eu não lembro dele explanar nada maravilhosamente bem. O quanto que a arte representou o que a gente traz hoje de evolução. Sim. Né? Porque se não fosse a arte, a gente não teria uma série de situações que nós temos hoje. Você não teria o conceito Agora, de belo, né? o conceito de belo, o conceito de feio, o conceito de desajeitado, de mal acabado. Eu quero pegar esse gancho do Douglas no sentido do autorretrato, porque quando é assim, quando você vê, eu vou falar por mim, tá? É chocante você ver uma pessoa dando tiro na outra e ela caída. Depende de quem é. Porque, de repente... a rainha da Inglaterra, o Papa, Vamos supor que seja alguém que eu não goste. É uma pessoa que eu não gosto e que eu tenho, assim, sinto repulsa, que seja o quê. Uhum. Quando eu vejo essa pessoa caída no chão, morta... Com os miolos no chão. Estou representada. Ufa, fui representada. Quando é alguém que eu gosto, aquilo é repugnante. É onde o que eu estou querendo trazer é como é que bate em mim. Que volta naquilo que eu falei lá atrás, de como que bate hoje nos jovens. O que bate? Chicote. Porque o que traz pra gente? De ser humilhada. Quero ser humilhada. Mas não, a menina você não entende. Você não entende. Mas existe alguma coisa no sentido porque, sei lá, eu não estou defendendo. Eu não estou aqui defendendo. Mas existe uma coisa que a gente não entende. E não é uma. Por quê? Porque esta pessoa é legal. Não é isso. Essa pessoa, a pessoa que eu digo, a pessoa que fez isso... Quero ser pisada. Mas baleia em mim, não é bate em mim, baleia em mim. Mas essa pessoa, eu tô dizendo, essa pessoa que faz isso, que grita, não sei o quê, é a pessoa que está falando, eu queria ser humilhada, é no sentido de falar, eu queria encontrar com ele, eu queria que ele falasse comigo, eu queria que ele olhasse para mim. Quem me dera passar por isso. Nossa, eu não passo por isso. Você entendeu? Então é assim, é aquela coisa de você idolatrar... De falar, poxa, eu gosto dessa pessoa. O limite dela é diferente do seu nesse aspecto. Completamente, porque são outras coisas. Então, quando a gente fala de limite de arte também, já vou passar para você, mas quando a gente fala de limite de arte, a gente tem que falar de subjetividade. Uhum. A gente não existe, isso aqui é arte. Tanto que você vê, tem vários quadros que são lindos, que você olha e fala assim... Como é que você pode ter limite se você não consegue definir o conceito? Tem uma coisa muito importante. Por exemplo, minha mãe, quando ela me pegou, ela falou, nossa, isso é uma arte que eu fiz, cara. Você entendeu, cara? É assim que você quer. Não, é assim que você quer imaginar. Não. É assim que você quer imaginar a situação, você entendeu? Trouxe a questão da subjetividade. E também é verdadeiro isso. Agora, como grupo, também nós partilhamos alguns valores em comum. Sim, né? Evidentemente que... sei lá, uma representação que trate o futebol tenha pra gente um peso muito maior do que tenha pros, sei lá, nos Estados Unidos, quer dizer, eles estão crescendo um pouco. Sim, mas pra gente é uma 40 anos atrás não tinha. E como o basquete deles não era tão representativo para nós. Hoje já também é um pouco melhor. Então a gente partilha de alguns valores que são coletivos, né? Como eles partilham da coisa da bandeira, que é tudo quanto é lugar. Tem até aqui agora, né? Tem até aqui agora. Mas eu acho que a gente está falando de arte, acho que a gente tem que também pensar numa coisa que, assim, é o olhar para a arte. De que lugar, qual é a minha referência para eu olhar para aquele quadro? Vamos pensar de novo nas artes plásticas. Então eu vou numa exposição e vejo uma obra, um quadro em branco. Aquele da banana que o cara colocou. Nossa, Aí a pessoa chega o cara e fala assim, mas isso é arte, isso não é arte, isso até eu faço. Esses comentários vêm de um lugar que eu acho que aí a gente volta para educação. Né? Aí, é dor de cotovelo. Para a questão da educação. Tanto quando a gente fala do limite do humor, como do limite da arte, a gente vai para a educação, a gente vai para o estudo, para a compreensão da história, do momento que está se vivendo, o momento que viveu aquele artista. Claro. Então, assim, a gente também tem que treinar o nosso olhar, porque senão a gente vai realmente banalizando todas as leituras que a gente faz. Então, é muito importante a gente lembrar, porque senão fica um monte de falas por aí, do que a gente vai ouvindo das pessoas, de críticas.
E que eu lembro uma vez, lá no início, enfim, eu tinha, sei lá, 19 anos, estava na faculdade, e eu acompanhava alguns grupos na exposição de artes na Prefeitura de Santo André. Tinha lá um pavilhão e tinha exposições. Então vinham escolas, né, alunos, para passear lá na exposição. E esses alunos chegavam diante desses quadros, dessas obras, que eles não entendiam e falavam isso, né? Ah, isso eu faço, isso eu também sei. E aí era legal, porque a gente ia fazendo uma dinâmica de entender a história daquele artista, né? Como que ele chegou nisso, que momento que ele fez isso, o que ele está querendo dizer. E a gente não analisa um artista por uma única obra. Você vai vendo a história dele, né? Como que ele foi se manifestando e qual foi a construção dele. Aquela obra era uma das obras dele. E quando a gente parava para fazer esse estudo com o grupo, as coisas... Aí caíam algumas fichas, algumas coisas faziam mais sentido, começava a ter um respeito pela obra, porque às vezes a gente vê uma manifestação artística puramente só ela às vezes não vai fazer muito sentido. Você não sabe do histórico disso. Exatamente. Então, compreender... existe uma coisa da produção artística, mas depois, quando essa produção vai para o mundo... Por exemplo, eu quero voltar na exposição lá do Santander. Né? Bom, aí é eliminado. Então, as pessoas, elas escolhem, como você falou, elas poderiam escolher se elas vão ou não para aquela exposição. Agora, de que jeito que essas obras vão sendo levadas para o mundo, tanto para o mundo infantil, adolescente, né? Mas também para o mundo em geral, para nós. Me trouxe uma reflexão de que não é o limite da arte, é o estudo da arte. Porque quando você, como você falou, quando você tenta racionalizar que eu digo assim, quando você tenta compreender, tenta entender técnicas, tenta entender de onde veio. Porque, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que fui em bienais e falei assim, espera um pouquinho, isso está aqui? Arte contemporânea, né? Arte moderna. Não, que seja. Só que assim, quando você para desse lugar de julgamento, né? Você para um pouquinho. Existe uma curadoria quando você faz uma Bienal, principalmente uma Bienal em São Paulo. A gente não está falando de uma exposição de arte em qualquer lugar, está falando de uma... Exatamente, uma galeria que ninguém conhece. Sim. Quando você faz uma exposição gratuita, que é pelo governo de São Paulo, que você está ali no Ibirapuera. Exatamente. E é uma Bienal. Acontecem de 2 em 2 anos. Não é uma coisa assim, acontece depois não sabe. Ultimamente quando você assim. chama, mas quando você chama um artista, você chama e eu acredito que exista um julgamento do tipo, olha, Sim, eu quero trazer esse artista assim, por causa disso, porque ele se expressa assim, porque você estuda. Ela chama Bienal de Arte Moderna de São Paulo. Não é assim, você vai esperando, você não acha que você vai achar, talvez você ache uma releitura de Michelangelo, mas aquilo ali você vai preparado para ver, talvez, representado um fuzilamento. Você vai preparado para isso. Se isso vai gerar o que for em você, é um problema seu. Então, mas o que eu falo é até antes disso. Aí vai exigindo essa maturidade do visitante. Exatamente. Né? Então, assim, quando você vai entender... É da experiência do indivíduo, né? É como leitura. Eu leio alguma coisa, eu não entendo. Tem muita coisa, não é só todas as coisas do mundo da vida, a gente assimila aquilo que a nossa experiência permite. Sim. Mas não eu quero até me corrigir, Isso. não é só a maturidade do visitante. Eu acho que a gente está falando aqui de Bienal ou de outras exposições, essa do Santander, que outras não artes aconteceu, também. mas assim, também depende dos organizadores, de como preparar para um público que você não sabe quem vai vir. Curadoria, né? E da curadoria, Exatamente. da apresentação, de como você vai receber um público diverso e como você vai contextualizar aquele artista para o outro poder entender. Então, essa arte educar, né? E educar assim, porque, por exemplo, quem está na Bienal, normalmente não é uma pessoa... Vou voltar de novo a falar de Bienal.
essa ONG que estava protestando contra a exposição, as pessoas achavam que era uma performance. Elas acharam que fazia parte da obra. Para você ver, porque exato. Entende? Eles achavam que fazia parte da obra. Eu falei, não, eles estão protestando contra. Não é a obra, não é. Por exemplo, quando eu você já vi, chega, não sei se você deixa estava comigo, eu só terminar. A pessoa estava olhando para um extintor. Achando que porque é isso. Se fazia parte, era um extintor da galeria. Hoje não. Exatamente. O meu irmão não foi numa empresa, estava fazendo trabalho gráfico para ele, e ele estava fumando. Fica batendo lá no cinzeiro bonito. Era uma performance. Era uma escultura. Era uma escultura. Do cara, Era do uma- escritório. Para ele era toda Era um a cinzeiro. forma de um cinzeiro. Exato. Foi feito para ser um cinzeiro, não E era era uma. escultura Meu do cara. Deus do céu. Mas, então, e aí o que eu digo é o seguinte: quando você chama alguém para participar de alguma coisa, essa pessoa não acabou de fazer, ela não fez a ela primeira vem com uma ela vem história. com uma história e ela vem com um repertório. Então, por exemplo, quando a gente do nosso, e eu falo por mim, eu estou me autocriticando, quando você chega e fala assim, nossa, eu faço, primeiro, eu posso fazer. Eu me dediquei a fazer, eu tentei fazer. Em que momento você fazer? Então, Porque se você exato. põe uma privada, a privada teve o seu lugar lá atrás com Mictório, né? Do Com o chão. Duchamp. né? Sim. É. Agora, se hoje eu vou fazer, então eu quero fazer uma Dadaísmo. apresentação e eu vou pôr lá uma privada, ó, isso Sim, já foi. Exato. E você tá. E outra Né? coisa, você tem ali, você assim, a pessoa se É dedicou, outra época, ela outra estudou, história. ela pode até Pollock, ter um né? negócio de falar, ok, vou Vocês já agradeceram fazer. a privada de vocês? O que é? Já o Vocês quê? já agradeceram a privada de vocês? Não, eu costumo Agradecer. conversar com certos... Na verdade é que toda vez eu tô em coisa cima tão dela. louca. Eu prefiro Essa conversar coisa só sai da cabeça de que tem meio cérebro. Mas é que ele me fez lembrar um amigo. Eu tinha um amigo que ele Marte. ficou... Ah. Eu ia visitar ele ficou 1 ano e 7 meses... Isso é arte retórica. É. Ele ficou 1 ano e 7 meses internado num hospital. E aí um dia, e eu sempre chegava lá pra animar e sempre conseguia animar. Aí um dia eu cheguei lá e o bicho Chato, tava hein? pra baixo pra caramba. É bem por aí. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, desse jeito assim, do nada, você já agradeceu sua privada hoje, Edinho? Aí eu, cara, tá doido, meu. Eu falei, meu, Tomou que remédio, que remédio exato, você tomou? é. Eu falei, eu tô falando sério. Eu falei, que você é louco, meu? Eu vou Mas por agradecer quê? Talvez minha ela tenha privada. Por que abarcado que eu a vou pergunta, conversar com ela? Que... Eu falei, você chapou, cara. Traz um psicólogo aqui pra trocar ideia com você. Ele falou, não, Edinho, eu tô falando sério. Eu tô 1 ano e 7 meses deitado nessa cama, cara. Eu daria tudo pra sentar em uma privada. Eu tô sem sentar em uma privada há 1 ano e 7 meses. Então, cara, agradeço a sua privada. Agora vamos Agora, pegar. na boa, cara, a Judite. Minha privada se chama Judite. Eu amo então, minha Judite, O cara. dia que eu ficar Olha sem- só, A partir gostei de hoje, disso. nós vamos olhar para nossas Então privadas. vamos lá. Outro jeito. privada, Ó, tudo um bem? momento Sabe de que tinha uma prática reflexão. infantil. Uma vez eu surpreendi meu sobrinho, ele era pequenininho, né? Ele aprendeu isso na escolinha. Então ele estava dando uma descarga na privada, então ele fazia tchau, cocô. É assim, Normal, isso, é normal, tchau, normal. cocô, sim. Eu nunca dei tchau pro cocô na vida. Sim, é que você não. Mas Crianças, depois- né? olha, Criança, você filhos. manda, não teve filhos, isso que eu ia falar. Todo mundo dá tchau pro Porque cocô. pra mim não era uma coisa. Vai, E tem uns vai que não querem ir embora, aí mesmo. você fala, tchau, Tchau. de Não, mas é uma novo. questão de saúde, você precisa ver. que não como é vá, tá não aí, vou- meu chapa, como é que tá a história aí? Mas a da privada, agradecê-la. Não, Mas, cara, exato. não, você me- já mas, agradeceu meu, a sua é- privada? não, eu Você agradeço, já cara. agradeceu a sua privada hoje? Mas isso é uma questão. Eu vi o Tom Zé falando disso, porque quase a mesma coisa. Até hoje, como ele teve uma infância muito pobre e tal, ele agradece água em casa, encanada, Sim. CT privada. né? Mas agradecer é muito. Eu vou fazer uma Claro, coisa aqui. agradecer é Eu vou fundamental. pegar Ih, tudo vai aqui orar e agora. dizer quase isso. E vou dizer o seguinte: nós Acabou. precisamos de ordem, certo? Sim, a lei. Então, lei. Duralex Então, a é de lei, lex. estamos no final do nosso encontro. Então, seguindo a linha do Edinho de Não, agradecer terminar a com privado privada. me recuso. Não, então, Pois mas é. aí a gente Não, tem que mas é terminar o que é, com o que é tá vendo que como nós é uma vamos percepção, agradecer. né? Você quer criar um signo para os nossos tempos, nossa época? É uma privada, é isso? o Edinho É um agradeceu dadaísmo, a arte é uma privada. privada. Dadaísmo. A arte é uma privada, é isso? Vamos Nos lá, dias de hoje. vamos terminar agradecendo alguma Podia coisa cada um inusitada. agradecer alguma Exato, coisa. é isso que eu tô Boa, falando. boa. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Então, assim, pensem, porque a gente tem 2 segundos. 4 minutos para terminar, porque o Edinho já foi, ele agradeceu a privada Eu dele. agradeço a Mas minha. é O que isso é que mesmo? você. Ele Vai agradeceu. sustentar a privada? Vai, Eu vai, sustentou. Eu sustento. Pô, mas você- Gente, Você o já Brasil agradeceu. pro mundo. Do Cara, Brasil. eu agradeço a minha privada. A Judite. A Judite. A Judite, Camaradinha exato. minha. Judite, minha A privada. Judite. E aí, quem quer começar? Vai lá, você vai. Eu agradeço o meu colchão. Todo
os dias eu agradeço. Tem que ser eletrodoméstico? Não precisa ser Não, eletrodoméstico. Mas isso é uma verdade para mim. Isso é uma verdade. Eu agradeço. Eu não sei o que tem. Quando eu deito, eu sempre penso no seguinte: não precisei ficar em outro lugar nem nada, mas eu sempre penso que eu podia estar na rua no chão. Então, toda vez que eu deito na minha cama, eu agradeço, mas é verdade. Eu tô falando da minha verdade. Eu agradeço o meu colchão. Agradeço, gente. Não, pode ser. E aí? Não. Eu agradeço isso todos os dias, mas não um objeto especificamente. Porque quando eu levanto, eu vou abrir as janelas. Né? E pode estar nublado, pode estar sol, o que for, mas eu fico feliz com esse ato de abrir a janela e dar bom dia para sabe-se lá o quê. Porque tem uma árvore do lado, um pé de acerola grande, sempre tem uns passarinhos e uma goiabeira, né? Obrigado, vizinho. Eu acho é um instante assim incrível para mim. Abrir a janela mais um dia. Né? Com todas as suas possibilidades. Então, é esse momento, é a janela ao dia. Eu vou agradecer ao dia. Toda manhã que eu abro as janelas, assim. Então, isso é muito bem legal. Isso é bem legal. Eu não sou tão engraçada, assim, nem tão bem-humorada. Sou uma pessoa um pouco chata, um pouco séria demais. Mas, assim, justamente vocês estão fazendo uma coisa que está me emocionando muito, porque segunda-feira à noite começa meu ano novo judaico, é Rosh Hashanah. E a gente costuma, nessa época do ano, agradecer. Então, quando eu falei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Então, eu não posso deixar de dizer que está me emocionando um pouco, porque é um momento, nesses próximos dias, é um momento de agradecer mesmo. Agradecer a vida, agradecer a saúde. Só que quando eu comecei a pensar o que eu ia falar, eu acho que muitas vezes quando a gente fala de agradecimento, assim, aqueles votos que você faz no final do ano, ou quando a pessoa faz aniversário, né? Que você tenha saúde, que você tenha amor. E eu acho que as pessoas vão um pouco ridicularizando isso, porque fica muito assim, você está falando automaticamente, parabéns, né? Ou a gente vai agradecer uma coisa, assim, eu agradeço a vida, agradeço... Tem umas coisas meio batidas, né? Tem uns discursos meio batidos. A própria gratidão, né? A palavra virou... Aqui, vamos agradecer, então nós vamos começar a rezar. Hashtag gratidão, pronto. Mas é tão importante, de dentro, né? Agradecer o alimento, agradecer a privada, né? Agradecer o carro que você tem, ou qualquer coisa assim, alguma coisa material que você tenha, que você possa agradecer a sua saúde, né? Hoje eu fui no médico e o médico me receitou massagem toda semana. Que médico é maravilhoso. Gente, eu fiquei assim maravilhada. Olha, pode comer chocolate todo dia. Eu saí de lá com essa recomendação. Você e detalhe, quem que vai fazer essa massagem? Douglas. Mas assim, o que eu quero agradecer, aproveitando que é Rosh Hashanah, que é meu ano novo judaico, eu quero agradecer esse último ano que eu tive da minha união com Douglas. Meu amor da minha vida. E que Gucci. Isso, eu não tenho algo maior para agradecer, porque Deus me abençoou com um grande amor na vida. Porque a gente fala muito de amor, mas quando a gente pode estar do lado de quem a gente ama e de quem a gente ama muito, eu só posso agradecer a Deus, porque as outras coisas a gente vai enfrentando, a gente tem força para enfrentar quando a gente está do lado de uma pessoa que a gente quer muito, né? Então eu quero agradecer você por estar do meu lado. Que amor, meu coração. Agora vai lá. O que eu vou falar depois disso? Um tratado de ar. Pressão dessa. Mas você pode agradecer mamadeira. Não, eu acho que a gente tem dificuldade de encontrar e realmente agradecer as coisas básicas mesmo, né? A gente tá falando disso. Mais do que agradecer, a gente reconhecer realmente uma relação, eu acho um milagre uma pessoa amar a outra. Você amar meu irmão e ele te amar. Tô falando, amar uma outra pessoa é um milagre. Com todos os defeitos que você sabe que você tem, aí tem uma pessoa que te ama. Eu acho, se você pensar... Ou uma loucura, né? Uma loucura também. Amor,
Você é louca? Ou você me ama? É o tipo de pergunta que não espera Porque uma resposta. minha mulher me ama, cara. Pelo menos agora, se ela é louca ou não, eu não sei. Mas eu acho que eu agradeço a vida que eu tive, que eu acho que a gente tem que respeitar e agradecer como a vida tratou a gente. Sim. Né? E todos os erros que a gente cometeu e todos os fracassos que a gente teve, que eu tive vários. E hoje eu agradeço, lógico, a ela e a todos vocês, tá conhecendo, mas eu tô falando a vida. Eu acho que você tem que agradecer a vida, abrindo uma janela. Eu acho que a vida é muito preciosa, muito boa. Eu sinceramente falando, até não foi intencional, mas saiu, e aí que legal que mas foi muito legal o final. Mas é assim, tem uma coisa que eu sempre tenho em mente, é a gratidão, acima de tudo. Para você ter uma ideia, eu já tive momentos da minha vida que o pessoal me apelidou de graças a Deus. Juro por Deus, eu trabalhava no banco, porque eu chegava, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Pô, graças a Deus tá bem, graças a Deus tá tudo bem. Porque tudo que quem já viu alguns podcasts que eu já gravei em outras situações, vai ver assim, cara, o que é ruim? Eu não sei o que é ruim, porque tudo aquilo que aconteceu supostamente de ruim... A gente sabe. Cara... A gente sabe o que é ruim. Não, eu sei, mas porque o que eu tô querendo... É como você vê, aconteceu algo de ruim e o que você fez com aquela situação de ruim. Isso. Entendeu? Mas talvez então, você só é uma pessoa melhor por aquilo que você passou. Exatamente. E tem uma outra coisa que eu aprendi muito com meu pai, porque às vezes a gente tá numa estrada, ou a gente tem algum programa, um projeto, e dá errado, e a gente reclama. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente reclama, né? Porque algo que se fecha é para outra coisa se abrir. Sim. Né? Então, assim, por isso que agradecer é sempre agradecer. Sempre, eu vou sempre agradecer. Muitas vezes não vou tirar nunca da minha vida. Né, perdão, pode ir. Não, desculpa. Muitas vezes eu vejo isso, às vezes uma doença, às vezes pode ser uma bênção, sabia? Sim. Né? Você porque vê ela gente te faz... emagrecendo. Não, e você vê o seguinte, uma doença caso. faz uma pessoa agradecer um ato. Ela não está agradecendo necessariamente a privada. Ela agradece o ato que para ela era banal. Exatamente. Você pode pegar qualquer pessoa que ficou internada, que ficou ali, você vê as pessoas agradecendo o fato de ir na padaria. Coisa que você fala assim, nossa. Então, assim... O básico, né? O simples. É o simples, entendeu? Porque hoje, assim, ótimo, a gente tá aqui, tá todo mundo legal, tudo, mas o que eu agradeço da minha vida? O que me faz... Eu já tive uma torneira que eu amava, fiquei apaixonada pela torneira, e toda vez que eu ia... Adorava, lavava louça, eu falava, é a torneira que eu sempre quis na vida, é meu Robert... Né? E assim, é meu Robert Redford, entendeu? A torneira era meu Robert Redford, a coisa mais linda que já pisou na face da terra. Para mim era importante. Pensar como a gente pode ser feliz com algumas coisas simples. Sim. Né? E é importante a gente se conectar. Exatamente. E a gente tem esse... Ainda que a torneira dela de $15 mil não é nada. Não era uma torneirinha. $15 mil, $10 mil, tem coisas grandiosas. grandiosas. Muitas pessoas que eu conheço, né, com condições ou com coisas grandiosas e não são felizes. Né? Exatamente. E eu me vejo e falo assim, gente, estou muito mais feliz do que essa pessoa. Então, não então é isso. Disso. Privadas todos temos. Agradecemos. Agradecemos as nossas meu privadas. pai, minha mãe e você. Então, eu queria agradecer meu pai, minha mãe e minha privada. Vamos dar um tchau, porque a gente termina hoje agradecendo a privada. Isso. Vamos lá, vamos dar tchau pra lá. Tchau, gente. Até a Muito próxima. Obrigado, tchau.